Olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 6, Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler na versão NAA, aí Ícaro, se tiver aí NAA. Hebreus 11, de 1 a 6, e vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos conversar um pouquinho em alguns versículos desse capítulo. É um capítulo muito conhecido da Bíblia, capítulo que fala sobre a fé, e eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, então, baseado nesse capítulo. Hebreus 11, de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, vamos ler juntos o verso 6, irmãos, vamos ler juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que Deus existe e Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Olha só, irmãos, Hebreus 11 é um capítulo da Escritura muito conhecido, e é um capítulo muito importante porque ele nos define e ele exemplifica o que é a fé e o que significa vivermos pela fé, porque o justo viverá pela fé. E nesse capítulo eu queria começar destacando o verso 2. Nesse capítulo onde ele explica, o autor explica e exemplifica o que é a fé, gostaria de destacar o verso 2 que diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a pergunta é: testemunho de quem? Quem é que deu um bom testemunho sobre os antigos, né? Que viveram suas vidas pela fé. E os estudiosos e os comentaristas dizem que eles obtiveram o bom testemunho de Deus. Deus que deu um bom testemunho a respeito da fé e desses homens que viveram pela fé. Os antigos obtiveram um bom testemunho. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim: eles receberam a aprovação de Deus. Esses antigos que viveram suas vidas pela fé, por esta fé, eles agradaram a Deus. Eles obtiveram esse bom testemunho de Deus. E é muito interessante que os versículos que nós lemos várias vezes falam isso, mas o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E esses homens, que ele vai descrever o exemplo, e ele vai falar agora de vários exemplos desses homens e mulheres da antiguidade, que pela fé eles obtiveram um bom testemunho, eles agradaram a Deus, eles tiveram essa fé que recebe essa aprovação de Deus. No verso 4 fala de Abel, que tendo a aprovação de Deus por causa da sua fé e do modo como ele viveu,
e do modo como ele apresentou o seu culto a Deus, movido pela fé. Ele teve a aprovação de Deus. Mesma coisa Enoque, no verso 5, que obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos aqui o autor de Hebreus nos falando então desses homens, dessas pessoas da antiguidade que obtiveram essa aprovação de Deus, essa fé que levou eles a terem esse bom testemunho de Deus. E isso é curioso, porque nós vemos isso nos evangelhos. No Novo Testamento, quando Deus, o Filho de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, nós temos Jesus muitas vezes repreendendo a falta de fé, homens de pequena fé. Jesus repreende a falta de fé quando os seus discípulos, depois de já terem andado com Jesus e terem tido muitas experiências e o ensino de Jesus, no momento de uma tempestade, eles se desesperam, Jesus pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Vocês são homens de pequena fé? Jesus repreende e corrige e exorta a falta de fé, mas também nós vemos Jesus dando o bom testemunho para pessoas que tiveram uma fé que surpreendeu o Senhor. Por exemplo, a história do centurião, de um centurião que veio interceder diante de Jesus por causa de um servo dele que estava, diz a palavra, horrivelmente enfermo, estava sofrendo demais. O centurião intercede por esse seu servo diante de Jesus, e ele diz algumas coisas para Jesus, que causou qual reação em Jesus? Jesus diz assim: eu vou lá com você para curar seu servo. Aí ele fala assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno. Basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e eu sou um centurião, eu sou um capitão da guarda romana. Então no exército as coisas funcionam na base da autoridade. Quando eu digo para um vai, ele vai. Quando eu digo para um vem, ele vem. Então o Senhor tem toda a autoridade. Se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado. Foi a palavra desse homem para Jesus. Qual foi a reação de Jesus? A palavra de Deus diz assim: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa, a fé de um romano. Esse é o bom testemunho que esse centurião obteve e que os homens da antiguidade obtiveram, esse bom testemunho do céu que aprovou esses homens que viveram pela fé. A mesma coisa, aquela mulher, olha só, tem um centurião romano, não é israelita, não era discípulo de Jesus, e tem agora uma mulher Ciro-fenícia, estrangeira, cananeia, que veio diante de Jesus com perseverança, de modo perseverante, ela vai diante do Senhor, e ela intercede por sua filhinha que estava horrivelmente endemoniada. Aí Jesus fala assim: olha, não é bom tirar o pão da mesa e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí a mulher dá uma resposta para Jesus, que de Jesus obtém o bom testemunho. Jesus, ela diz assim: é verdade, Senhor. Ela concorda com Jesus. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar o pão dos filhos. Eu só estou pedindo assim, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí sabe qual foi a resposta de Jesus? O Evangelho diz assim: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem,
que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. E no texto grego, meus irmãos, do Novo Testamento, existe uma expressão de exclamação. Jesus fala assim: ó mulher. No texto grego tem um ó. Jesus leva um susto abençoado diante da fé daquela mulher. Então o que Hebreus está dizendo aqui é isso, que pela fé, homens do passado, e também nós vemos isso no Evangelho, eles obtiveram o bom testemunho, esse testemunho de Deus, que revela que Deus aprovou o seu modo de viver pela fé, e desses homens, a aprovação de Deus, eles agradaram a Deus. Jesus, ele repreende a falta de fé, a pequena fé, e Jesus, ele dá o bom testemunho para aqueles que demonstram uma grande confiança no seu nome. E aí eu pergunto para você hoje, que você chegou aqui, hoje está frio, né? Amém, irmãos? Está friozinho? Tá, né? Eu acho que é o domingo mais frio do ano que a gente está passando aqui, mas eu queria saber como é que está a temperatura da tua fé. Que a temperatura do ambiente eu sei que está baixa. Mas como é que está a temperatura da tua fé? Da tua confiança no Senhor? Porque a temperatura da nossa fé, ela pode oscilar. E o desejo de Deus para mim e para você, através da sua palavra, é nos ensinar a termos essa fé que de Deus recebe esse bom testemunho, essa aprovação, uma fé que o Senhor olha para nós e diz assim: nossa, que joia, você está confiando em mim, e agrada ao Senhor, e que me leva a ter também um jeito de viver que agrada ao Senhor pela fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós só vamos poder fazer a vontade de Deus pela fé, vai ser pela fé. E eu queria ver aqui nesse texto de Hebreus 11 aqui, 4 características dessa fé que recebe esse bom testemunho de Deus. 4 características dessa fé, conforme Hebreus 11 nos ensina aqui. A primeira característica é a fé que recebe o bom testemunho, ou que agrada a Deus, é a fé que continua confiando em Deus, mesmo quando não está vendo a bênção, ou quando a bênção está demorando. Amém, irmãos? Mesmo quando não está vendo o desejo, ou quando o desejo está demorando. A fé que recebe o bom testemunho é essa fé que continua confiando em Deus. Porque a fé grande não é necessariamente a fé que realiza o milagre. A fé grande é a fé que continua confiando quando o milagre está demorando ou eu não estou enxergando ele. Essa é a grande fé. Porque como é que Hebreus aqui define fé no verso 1? Ele diz assim: ora, essa fé que recebeu o bom testemunho, essa fé é a certeza de coisas que o que, irmãos? Que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Coisas que eu estou esperando, coisas que eu não estou vendo. Mas essa fé que obtém esse bom testemunho é a fé que continua confiando no tempo da espera, no tempo que eu não estou enxergando. É curioso, porque isso vai de encontro ao ditado popular. O que o ditado popular diz? Eu quero ver. Você já falou isso ou não? Você tem amigo que fala isso? Eu quero ver para crer. O Corinthians vai vencer o campeonato. Tem que ter fé, né? Amém? Haja fé. Eu quero ver para crer. É o que o pessoal fala, né? Eu quero ver para crer. Ou eu só acredito
Eu só acredito vendo, mas na palavra de Deus é o contrário. As coisas de Deus eu preciso crer para ver. Eu preciso crer para ver. E aqui nós temos esse exemplo, quando fala aqui a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meus irmãos, muitas vezes nós não vamos estar vendo Deus agir. Eu não estou vendo, eu estou esperando, não estou enxergando, mas eu posso confiar de que Deus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos ou não? Eu posso confiar, mesmo quando eu não estou sentindo, não estou percebendo, porque eu não ando por vista, eu não ando por sentimentos, não estou sentindo, mas eu ando pela fé, e a fé me diz que mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja percebendo, eu sei que eu fui comprado por um alto preço, eu sei que eu pertenço ao Senhor, eu sei que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, eu sei que os livramentos dele estão ocorrendo ao meu redor, mesmo que eu não esteja percebendo, mesmo que às vezes eu esteja sofrendo, eu sei, e esse é o primeiro aspecto, característica dessa fé que agrada a Deus. Nós vemos isso aqui no texto em vários exemplos desses homens do passado que obtiveram esse bom testemunho, por exemplo, Noé, verso 7, veja aí no verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos, o que, irmãos? Pode colocar o verso 7 aí, Hebreus 11, 7, para os irmãos acompanharem. Olha só, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito do que, irmãos? Acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Acontecimentos que ainda não se viam. Os estudiosos dizem que aqui, possivelmente isso faz uma referência à chuva, não se sabe, né, direito, mas existe a teoria, né, teológica, que diz que antes do dilúvio não chovia, a terra era regada por uma neblina, né, diz a palavra de Deus, que regava a terra. Haviam as águas superiores, as águas inferiores, eu não sei como é que é isso, não consigo imaginar, mas antes do dilúvio era assim, e o livro de Gênesis, no capítulo 2, fala que a terra era regada, então, por uma neblina, um orvalho que regava a terra. Aí Deus fala assim para Noé: construa uma arca, porque vai chover, vai cair um dilúvio. E aí Noé, ele começa a construir pela fé, de algo que ainda não se via. E essa construção da arca pode ter demorado quase um século. Você sabia disso? Então existe a possibilidade de que a própria construção da arca levou anos e anos, está ali, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, olha que coisa curiosa. Noé estava obedecendo a Deus de uma coisa que vai acontecer, mas a gente não viu, não sabe. Mas antes, eu estou em obediência a Deus. E foi demorada a construção da arca ou não? Gênesis 5 diz que quando Deus fala com ele tinha 500 anos, e quando o dilúvio começou, ele tinha 600 anos. Então pode ter levado um século, eu não sei, mas pode ter levado décadas. E Noé perseverou nessa fé diante de Deus. Essa fé que recebe o bom testemunho continua confiando em Deus, mesmo quando a gente não está vendo, a gente não sabe, está demorando, como aconteceu aqui. A segunda característica dessa fé que obtém o bom testemunho
é que essa fé obedece a Deus mesmo quando a gente não está entendendo. Mesmo quando nós não estamos entendendo, essa fé, ela obedece o Senhor. Porque é fácil a gente obedecer quando nós estamos entendendo e quando a coisa faz sentido. Mas quando muitas vezes a coisa parece que não faz sentido, é fácil obedecer? Você quer ver? Sermão do Monte. Jesus fala assim: se alguém te bater numa face, taca um cruzado de direita de volta. É isso? Em nome de Jesus, amém? É isso? O que ele fala? Você vira e dá a outra face. Se alguém quiser te levar a capa, dá a túnica. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Quem é que vence no mercado de trabalho fazendo assim? Não faz sentido. Só começa a fazer sentido quando a gente começa a praticar. Só quando a gente começa a praticar é que começa a fazer sentido a palavra de Deus. Mas muitas vezes Deus, Ele fala, Ele nos dá conselhos que assim, o homem natural não faz nenhum sentido. Fala assim, não, isso aí é o caminho do desastre. Isso não é o caminho da vida. Mas aí Jesus fala assim, não faz isso, pratica. Pratica. Ame o teu próximo. Ao invés de se vingar, perdoe. Não faz sentido. Não, porque se eu ficar perdoando, a pessoa vai montar em mim, pastor. Não é assim que a gente pensa? Você não pensa assim? Eu sempre penso assim, irmãos. Primeira coisa que vem na cabeça. Mas se eu perdoar, a pessoa vai montar em mim. Não posso. E se eu der outra face, imagina. Aí pronto. Aí você é estrangulado. Mas começa a praticar. Essa fé que obtém o bom testemunho de Deus, é essa fé que obedece a Deus mesmo quando nós não estamos compreendendo muitas vezes aquilo que Deus está nos pedindo. Quando Deus pede o conselho do Senhor, o primeiro conselho é lute pela sua família, lute pelo seu casamento. E muitas vezes vai falar assim, mas isso aí não faz sentido. E nós temos o exemplo de Abraão, aqui em Hebreus 11, 8. Olha o que diz o verso 8, no exemplo desse antigo que obteve esse bom testemunho. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Vamos ler juntos a última frase? E partiu sem saber para onde ia. Que coisa, irmãos, Deus não deu todos os detalhes. E eu fico me colocando no lugar de Abraão. Se fazia sentido essa escolha de Deus. Quantos anos Abraão tinha quando Deus falou com ele aqui? Ele era um jovem de 20 anos, tinha a vida inteira pela frente, é isso? Sara estava saradona. Sara estava saradona, estava tudo certo. Abraão tinha 75 anos de idade. Sara tinha 65. Ela era estéril. E Deus falou para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus não dá os detalhes. E Abraão vai sem saber para onde ia. Faz sentido? Primeira coisa que eu falaria para Deus é assim, quando o Senhor me mostrar, eu vou. Quando o Senhor mostrar o destino, eu vou. E Deus fala assim, não, primeiro você vai, e aí eu vou mostrar o destino. Não dá para entender. E aí Deus fala para um homem idoso, com uma esposa idosa já, e estéril, e diz assim, de vocês eu farei uma grande nação. Aí não faz sentido. Mas Abraão obedeceu. E obteve o bom
testemunho, porque a gente vai entender, meus irmãos, o plano de Deus, a gente vai compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável quando a gente começa a praticar a vontade de Deus. Não é decorando o versículo que eu sei, mas é quando eu pratico, eu percebo, eu aprendo que a palavra é verdadeira. E eu falo, nossa, é verdade. É quando a gente vai e anda pela fé. Para obedecer a Deus, meus irmãos, não dá para obedecer a Deus muitas e muitas vezes na nossa vida, se nós não dermos esse passo de fé e dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu vou procurar fazer a Tua vontade. A terceira característica dessa fé que recebe esse bom testemunho de Deus é que essa fé persiste, mesmo quando a gente não sente vontade de fazer. Essa fé persiste, mesmo quando nós não estamos afim de fazer. Preste atenção, irmãos, nós vivemos hoje numa cultura que é baseada nas emoções. As pessoas, elas querem sentir vontade para fazer as coisas. Se me sinto bem, eu faço. Se eu não me sinto bem, eu não faço. Se eu sentir vontade, eu faço. Se eu não sentir vontade, eu não faço. E as pessoas vivem pelas emoções. O problema é que o nosso coração é enganoso, muito enganoso, desesperadamente corrupto, diz a Bíblia. As nossas emoções oscilam e nós não podemos viver baseados nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, porque se a gente for fazer as coisas baseado na vontade, não precisa levantar a mão, tá? Mas quem é que vai levantar amanhã de manhã para ir trabalhar? Baseado na vontade. Não precisa levantar a mão. Nós temos que viver, meus irmãos, na base de compromissos. São os nossos compromissos que nos dirigem. E essa fé aqui, que recebe esse bom testemunho de Deus, é essa fé que persiste, ela persiste em continuar fazendo aquelas coisas que muitas vezes não são divertidas de se fazer, mas a gente faz pela fé, a gente faz por compromisso, a gente faz por obediência a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, eu falei domingo passado isso aqui, nós não sentimos desejo de orar, mas Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desanimar. Jesus não fala sobre a vontade de orar sempre, porque muitas vezes nós não vamos ter vontade de orar, mas nós temos que ter o compromisso. Nós não vamos ter vontade de estudar a Bíblia, mas ela é o nosso pão que nos alimenta. E nós precisamos, então, andar por essa fé que persiste, apesar de muitas vezes eu não estar com vontade de fazer. Hebreus 11 aqui nos dá o exemplo dessas pessoas que pela sua fé obtiveram esse bom testemunho. Essas pessoas são pessoas extraordinárias. Mas o que é uma pessoa extraordinária? E ele dá muitos exemplos aqui de pessoas extraordinárias que obtiveram esse bom testemunho de Deus. Preste atenção, irmão. Essas pessoas que nós poderíamos intitulá-las de extraordinárias eram pessoas comuns. Pessoas comuns. Tiago fala que Elias era um homem como nós. Todas essas pessoas, que são dezenas aqui citadas em Hebreus 11, eram pessoas de carne e osso, pessoas exatamente iguais a nós, sujeitas aos mesmos sentimentos, sujeitas às mesmas paixões, sujeitas a tudo que é comum a qualquer ser humano. Mas elas obtiveram um bom testemunho diante de Deus por causa da sua fé. Então anote aí
esse conceito que diz que pessoas extraordinárias são apenas pessoas comuns, que persistem em fazer as coisas que as outras pessoas não estão a fim de fazer. Amém, irmãos? O que é uma pessoa extraordinária? É uma pessoa comum. A diferença é que ela persiste em fazer as coisas que outras pessoas não estão com vontade de fazer e não fazem, mas a pessoa extraordinária, ela também não está com vontade, mas ela faz. Ela persiste em fazer o que tem que ser feito, o que é certo fazer, o que é meu compromisso, o que é minha responsabilidade. Então ela persiste em fazer. Ela está afim. É divertido fazer? Não, ela faz coisas que muitas vezes não são divertidas de se fazer. Por exemplo, Abraão de novo, veja os versos 17 e 18. Hebreus 11, verso 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão estava afim de fazer? O que você acha? Abraão estava dizendo assim, aleluia, quando Deus pediu, me entrega o teu único filho, o filho que você ama. Ele falou, yes, é para já, Senhor, aleluia. Ele fica o dia inteiro no celular mesmo, então vamos lá. Te entrego, Senhor. E a gente sabe que Abraão estava com o coração pesado, porque lá em Gênesis, quando essa história é contada, a palavra de Deus diz que ele vai com Isaque, com 2 servos, em direção a esse monte Moriá, obedecendo a Deus. E quando ele de longe ele avista o monte, ele fala para os servos, fiquem aqui que eu e o menino vamos adorar e nós vamos voltar. E eles vão. E aí tem uma frase lá que mostra como o coração dele estava pesado. Diz que eles estão andando e então Isaque rompe o silêncio e pergunta para Abraão. Ele rompe o silêncio e ele pergunta a Abraão, a gente tem a lenha, a gente tem tudo, cadê o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão para o seu filho? O Senhor proverá, porque no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá para si o cordeiro. Mas Abraão estava andando como, irmãos? Em silêncio. Isso revela o quão doído estava o coração desse homem. Mas ele estava em obediência a Deus, andando em obediência a Deus. Eu não estou fazendo uma coisa que é divertida, mas eu estou indo pela fé, obedecendo ao Senhor. Ele ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, verso 17, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. A fé que agrada, a fé que recebe esse bom testemunho de Deus, é a fé que persiste fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não sente a vontade, o desejo de fazer, porque eu não ando por sentimentos, eu ando pela fé, eu ando por compromisso, eu ando conforme as minhas responsabilidades, e eu vou seguir em frente pela fé, porque pessoas extraordinárias são apenas pessoas comuns, que persistem em fazer as coisas que outras pessoas não fazem porque não estão com vontade de fazer. E a quarta e última característica é que essa fé que recebe esse bom testemunho é aquela fé que continua confiando em Deus, mesmo quando não recebe o seu desejo, quando não tem o seu desejo realizado. A fé que agrada e que recebe o bom testemunho é essa fé que continua confiando,
mesmo quando não recebe o objeto da sua oração, a sua expectativa ou o seu desejo. Se não, veja Hebreus 11, verso 13. Vou pedir para colocar aí, Hebreus 11, verso 13. Todos estes morreram na fé. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o verso 39, Hebreus 11, 39. Vamos ler juntos, Hebreus 11, 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram. Eles morreram e eles sabiam que os planos de Deus eram maiores e viriam para outras gerações, mas mesmo assim eles obtiveram o bom testemunho. Eu acho impressionante, meus irmãos, que muitas pessoas, diz a palavra, elas sofreram justamente por serem fiéis. Sofreram por serem fiéis a Deus. E elas não obtiveram aquilo que a expectativa delas via, elas viram de longe, elas acenaram de longe, diz a palavra, mas eles obtiveram e permaneceram firmes, confiando nesse Deus que é soberano e que tudo dirige. Amém, irmãos? O texto aqui diz que alguns foram torturados, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Agora o verso 38, vamos ler juntos, olha aqui, o testemunho de Deus, o bom testemunho do céu, para esses homens. Vamos ler juntos? O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, mas o mundo não era digno dessas pessoas, porque esse é o bom testemunho que Deus dá para esses homens que perseveraram mesmo quando não estavam entendendo, mesmo quando não estavam conseguindo compreender o plano, mesmo quando não estavam obtendo os objetos do seu desejo, continuaram confiando nesse Deus. Essa é a fé que de Deus recebe esse bom testemunho. E qual é o bom testemunho? Está na lápide deles lá hoje. Homens dos quais o mundo não era digno. Que coisa! Que coisa! E essas pessoas fizeram toda a diferença. Para encerrar, eu quero perguntar para você, como é que você chegou aqui hoje? Qual é a temperatura da sua fé na noite de hoje? Jesus, ele repreende a falta de fé, a fé pequena na vida dos seus discípulos, e Jesus dá o bom testemunho para pessoas que diante dele chegaram confiando plenamente no seu nome. E a palavra de Deus nos diz aqui que essas são características dessa fé que recebe esse testemunho de Deus. Ela continua confiando em Deus, mesmo quando não está vendo ou quando está demorando. Essa fé obedece a Deus, mesmo quando não está entendendo. Continua obedecendo ao Senhor. Por que está acontecendo comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu não estou entendendo, mas eu continuo obedecendo a Deus, mesmo quando eu não estou entendendo. Essa fé persiste, mesmo quando a vontade é desistir.
Quando o coração está triste, essa fé persiste em fazer, em obedecer, mesmo quando ela não está com vontade de fazer e de obedecer. E essa fé continua confiando no Senhor até o fim, mesmo quando ela não está recebendo os objetos do seu desejo, da sua oração, quando os caminhos do Senhor são outros. No meio dessas lutas, essa fé continua confiando no nome do Senhor. E o testemunho que essas pessoas recebem do céu é que aqui na terra passou uma pessoa da qual o mundo não era digno. É uma pessoa do reino de Deus, que andou pela fé. Ande pela fé, meu querido irmão. Deus abençoe ricamente a sua vida. Confie no Senhor, obedeça ao Senhor com esse nível de fé. E eu quero orar com você. Vamos orar? Quero convidar os jovens, eles vão nos ministrar o último louvor. E eu quero orar com você. Agora vamos ficar em pé. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Enquanto os jovens se preparam, quero convidar você para você fechar os seus olhos e abrir o seu coração para o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer, Senhor, agradecer por esses homens do passado que do Senhor obtiveram a aprovação, o bom testemunho, o testemunho de que te agradaram, vivendo as suas vidas, Senhor, por essa fé que confia apesar de tudo, essa fé que descansa e confia no Senhor e na fidelidade do Senhor, apesar de tudo. Dá-nos mais dessa fé. O Senhor sabe como anda, Senhor, a nossa fé dentro do nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada um aqui presente nessa noite. O Senhor conhece. Se a nossa fé, Senhor, ela está pequena, se nós nos tornamos homens e mulheres de pequena fé, que o Senhor hoje reavive, reanime, que o Senhor vivifique a nossa decisão de confiar no Teu nome, no Teu caráter, na Tua palavra, Senhor, na Tua fidelidade, no Teu poder, na Tua vontade. Vivifica, Senhor, nos nossos corações, para que nós também possamos andar e viver nessa terra por essa fé, e que um dia nós, que somos pessoas comuns, como aqueles homens eram comuns, também por esta fé possamos receber do Senhor esse bom testemunho e ouvir do Senhor nas nossas vidas: servo bom e fiel, entra no descanso do Teu Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor. A nossa fé é o nosso bem mais precioso. Nós não somos nada, Senhor, sem essa fé. Mas que o Senhor nos abençoe e que o Teu Santo Espírito vivifique no coração da Tua igreja essa decisão de continuar confiando no Senhor, apesar de tudo, apesar de todos. Abençoa o Teu povo nessa semana que começa, que possamos sair daqui hoje plenamente seguros de que o Senhor estará conosco todos os dias dessa semana que começa agora e até o fim dos séculos. Abençoa, Senhor, o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus,
que o amor de Deus o Pai e que a visitação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.